BB Seguridade, Caixa Seguridade ou Porto Seguro? Bem, de acordo com o BTG Pactual, apenas uma dessas seguradoras vale a pena para receber dividendos. Mas a verdade é que as três seguradoras trouxeram os seus últimos relatórios de desempenho mensal com resultados que podem surpreender. Mas afinal de contas, qual dessas seguradoras tem o maior potencial de pagamento de dividendos no ano de 2024? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e mais uma vez vamos avaliar os resultados das seguradoras para apoiar a nossa comunidade e entender se é o momento de comprar ou de aguardar. Considerando aqui essa avaliação mensal que eu trago realmente todos os meses aqui no Ativo Virtual, considerando a Caixa Seguridade, a BB Seguridade e sempre trazendo fatos relevantes, além do que o mercado está falando sobre as companhias. E é claro, sempre buscando oportunidades nos ativos na Bolsa de Valores, considerando tanto a análise técnica para tomar a decisão no momento certo, quanto também a análise fundamental para a gente entender o que tem de perspectiva futura, além de tentar trazer uma comparação entre os ativos CXSE3, BBSE3 e PSSA3 da Porto Seguro, para assim deixar o vídeo ainda mais completo e te ajudando a tomar a sua decisão. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. É claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, como muita gente me pediu para poder trazer o relatório da Porto Seguro, é que eu vou começar justamente por ela. Falando aqui da apresentação dos resultados do segundo trimestre, mas também o último relatório de desempenho mensal. Afinal de contas, eu ainda não havia avaliado as ações da Porto Seguro até este momento. Vendo aqui, temos que os destaques do segundo trimestre, a empresa trouxe 13,6% de receita total, fechando em 9 bilhões de reais, sendo que ela tem 17,7 milhões de clientes e até mesmo receitas vindo de aplicações, com 224,7 milhões de reais. O lucro dela caiu significativamente, 13,6%, fechando em 584 milhões de reais, e um ROE, que é o retorno sobre patrimônio líquido médio, de 18,5%. Mas o que aconteceu desse segundo trimestre para o último relatório que a empresa trouxe? Ou seja, vendo aqui o relatório setorial da Porto Seguro, com dados da SUSEP de julho de 2024, do mesmo jeito que aconteceu com a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, que eu trouxe vídeo recentemente aqui no canal, e eu vou revisá-los ainda neste vídeo para você ter um consolidado para avaliar realmente as três seguradoras. E aqui nos destaques, lembrando, o foco é julho de 2024, a empresa conseguiu fechar o alto consolidado, que é Porto mais Azul, em 1,34 bilhão de reais em prêmios emitidos, com uma sinistralidade alta de 55,9%. Já patrimonial e transportes, crescimento forte de 13,4% em prêmios emitidos, também na comparação com julho de 2023, e uma sinistralidade mais adequada de 26,4%. Já no seguro de vida, a empresa também conseguiu crescer 9,7% e sinistralidade de 27,8%. Esse relatório aqui, inclusive, da Porto Seguro está muito consolidado, fácil de entender e de comparar também. Se for trazer esse relatório, como vamos ver ainda neste vídeo, a comparação com Caixa Seguridade e BB Seguridade, fica fácil de ver os ramos de cada uma delas. E os resultados também, é claro. E não tem dúvida nenhuma, o market share, ou seja, a fatia de mercado para seguros automotivos, realmente fica com a Porto Seguro, não tem questionamento sobre isso. Ela é a líder de mercado. Vale lembrar ainda que a Porto Seguro trouxe recentemente um aviso aos acionistas de pagamento de dividendos no valor de 263 milhões de reais. Esse pagamento é em forma de JCP, lembrando apenas que o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Então, o valor do JCP bruto é de quase 41 centavos por ação. Quem tinha direito é quem tinha as ações no dia 27 de setembro, porque elas foram consideradas ex-direitos no dia 30 de setembro. Mas a data do pagamento ainda vai ser definida pela administração da empresa e aprovada em Assembleia Geral Ordinária, como sempre é. E observando as ações da Porto Seguro com PSSA3 na periodicidade semanal, dá até vertigem de ver toda essa valorização que aconteceu no médio prazo, porque começou em setembro de 2022, como podemos ver aqui, essa aceleração na semana do dia 8 de agosto de 2022. E é claro, quem não foi mão de alface, como falam por aí no mercado, quando o investidor ficar com medo de ficar comprado em queda nas cotações, como aconteceram várias vezes, é super normal de acontecer correções como essas aqui, eu costumo dizer até que quem não está preparado para passar por isso aqui, nem deveria estar comprando ações, deveria estar investindo na renda fixa, porque isso aqui é super normal, essas correções, depois de movimentos fortes de alta, como pode acontecer nas próximas semanas, justamente por conta desse rompimento da máxima histórica que veio acontecendo. Fica fácil de observar, quando eu afasto ainda mais esse gráfico, fica fácil de ver. Então, tendência de alta claríssima também no médio prazo, no curto prazo, em todas as periodicidades até o momento. Como podemos observar aqui no script exclusivo
exclusivo do Ativo Virtual, da VWAP e disponível para os membros do canal, tem uma linha de suporte de preços nos R$ 31,58. Quer dizer que as ações vão simplesmente cair até esse ponto? Não, claro que não, mas é uma linha de suporte de preços e outras linhas de suporte vão se formando à medida que as cotações vão tendo mais resistências no tempo. Nesse momento, tendência de curto prazo de alta e tendência de médio prazo de alta também. E como isso se reflete aqui nos indicadores fundamentalistas? Bem, a gente precisa começar já vendo aqui que a cotação dos R$ 37,53 estão valorizando 47,45% nos últimos 12 meses. É valorização para ninguém colocar defeito. Mas o dividend yield é baixo, de 3,36%. E por que isso? Como eu já expliquei, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dividido pelas cotações atuais. Se as cotações decolaram quase 50%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo para quem está comprando nesse momento. A questão é que, se as cotações continuarem subindo assim, e os lucros também, é claro que novas oportunidades podem surgir. Basta compreender o que a empresa realmente está fazendo, as perspectivas futuras, para assim tirar as conclusões mais corretas. O PL é bom, de 9,77, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o múltiplo de 9,77 é ok, um bom múltiplo, inclusive para o Brasil, embora tenha o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Porto Seguro entrega para os seus acionistas. Então, quem já tem muito dinheiro e quer apenas receber dividendos, não precisa olhar para a valorização, mas certamente quem está buscando formar ainda o seu patrimônio está muito mais de olho na valorização potencial de um ativo do que o pagamento de dividendos, que é para manutenção de uma renda passiva. Já o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra claramente que a empresa está 88% acima do seu valor patrimonial. Mas já vamos ver que isso aqui é muito bom em relação às seguradoras. Já a Caixa Seguridade, com CXSE3 na periodicidade semanal também, podemos ver claramente, como eu já tinha trazido em vídeos anteriores falando sobre a Caixa Seguridade, e eu sempre trago na periodicidade semanal, porque assim a análise ela tem uma duração maior. Se a gente faz uma análise diária e a pessoa assiste o vídeo com uma distância de um mês ou algo assim, a análise já está vencida, por assim dizer. Já na semanal, a gente consegue ver tendências de médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Como esse gráfico mesmo, que eu trago dados desde o ano de 2022. E aqui fica claro, inclusive com o script da VWAP fica mais claro ainda com as linhas tracejadas em verde e também as vermelhas, que indicam aí linhas de suporte e resistências. E nesse momento as cotações estão realmente sentindo a região de resistência de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade nos R$ 16,28. E assim, fazendo a correção esperada do mercado. Porém, ela já tinha feito esse movimento. Então o que estamos enxergando aqui é um topo duplo, que leva até a expectativa de testar também a linha da base, ou seja, essa região de suporte de preços, que vai dos R$ 13,55 até os R$ 13,40. Já na parte dos seguros emitidos por ramo, ou seja, os prêmios emitidos, temos um bom resultado. Então, vamos começar aqui a entender realmente o que aconteceu no mês de julho, na comparação com julho de 2023. Essencialmente, temos um crescimento de 10,8% no mensal, enquanto o mercado sem a Caixa Seguridade cresceu mais, 18,2%. Mas notem que a Caixa Seguridade está com resultado positivo, com crescimento consistente, tirando dívida, já vamos falar sobre isso, em um momento que é realmente difícil para o mercado das seguradoras, especialmente para a Caixa Seguridade e BB Seguridade. Então, no habitacional, que é o que tem a maior participação, está com um total de R$ 302 milhões de prêmios emitidos, crescimento forte de 12,2% acima do mercado sem a Caixa Seguridade, mas o de vida, que é o terceiro maior em contribuições, chegou a R$ 196,6 milhões, representando uma queda de 3,5% na mesma comparação do mesmo mês do ano passado. Já que na sinistralidade dos seguros, por ramo que foi emitido, temos uma excelente notícia. Afinal, a queda também foi vertiginosa, e no caso da sinistralidade, é ótimo que seja queda, porque isso significa que é menos seguro sendo realizado, ou seja, a apólice exigindo que seja cumprida, ou seja pago o prêmio para o assegurado, o que gera gastos diretamente para a Caixa Seguridade. Atualmente, as ações CXSE3, nessa cotação dos R$ 14,47, também valorizam muitíssimo, 42,25% nos últimos 12 meses. Mas notem só a diferença do pagamento de dividendos. É realmente prioridade para a Caixa Seguridade, pagando 9,24%. O PL é caro, 12,66%, pelo menos em relação às principais seguradoras, como ainda vamos ver numa comparação mais direta. Já no PVP, ela está 242% acima do valor patrimonial.
E falando agora da BB Seguridade com BBSE3 na periodicidade semanal, temos um caso bem interessante. Afinal, a tendência de médio prazo é de alta de maneira incontestável. Fez até um pivô de alta aqui recentemente, depois passou por um período de acumulação e então, novamente, valorização das cotações. E agora, descendo na linha de suporte de preços dos R$ 34,79 até o final da região, em R$ 34,51, o que pode significar uma oportunidade dependendo do seu perfil. Claro que nada impede que as cotações venham a testar o próximo fundo dos R$ 31,99, mas lembrando que tem uma região de suporte nesse caminho aqui, como o script do ativo virtual nos alerta nesse momento, nos R$ 33,47, mas a maior expectativa vendo uma tendência de alta de médio prazo é realmente que as ações continuem nessa tendência. Até o momento, não há nenhuma razão para achar que as ações vão reverter os seus preços, pelo menos tecnicamente falando. Por isso que a gente precisa também avaliar os fundamentos das empresas para capturar qual é a perspectiva futura. Mas a expectativa aqui é que sim, as ações venham lateralizando mais um pouco e depois voltem a subir, desafiando o topo anterior. Que topo é esse? Nos R$ 37,58. Temos que a BB Seguridade teve um outro mês complicadíssimo. Quem viu a última publicação que eu fiz aqui no YouTube, avaliando os resultados do mês de junho de 2024, já sabia que o mês de julho também seria complicado. Mas é claro, estamos começando realmente a ver os reais impactos do que recentemente aconteceu e que acabaram trazendo consequências aqui para a BB Seguridade com os novos pedidos de sinistro. Parece que a empresa resolveu o problema do prestamista porque houve um fortíssimo crescimento de 37,3% também na comparação com julho de 2023, saltando para 333 milhões de reais. O segmento rural caiu 14,9%. E por que eu destaco ele? Também por conta da relevância. Nem se somar o seguro de vida e o prestamista, não chega na contribuição do rural de 937 milhões de reais. E lembrando, pessoal, esse aqui é apenas o resultado mensal de julho de 2024. Os números parecem serem majorados em relação aos resultados da Caixa Seguridade. Quem acompanha sabe, mas esses aqui são os resultados mensais. É porque a BB Seguridade realmente é uma multi do mercado. E qual foi o resultado disso tudo? Bem, queda de 5,6%, fechando o mês em 1,673 bilhões de reais. Lembrando que atualmente as ações BBSE3 estão cotadas nos R$ 35,16, valorizando 14,32%, que é uma boa valorização, e um dividend yield de 7,5%. Já o PL está de 8,38% e o PVP mostra que a empresa está 599% acima do valor patrimonial dela. Algo de interessante também para se destacar nesse vídeo aqui é que lá no grupo VIP nós fizemos o estudo de BBSE3 com um strike de R$ 40,36, ou seja, considerando que o vencimento dessa opção aqui, ou seja, uma espécie de apólice de seguro que a gente pode fazer para gerar dividendos sintéticos, tem vencimento no dia 18/10. E como acabamos de fazer o estudo de BBSE3, a condição dela realmente ainda é de alta nas cotações. Mas até o dia 18/10, qual seria a possibilidade, uma vez que a gente está observando aqui candles semanais, ou seja, essas velas, também conhecida como candles ou candlestick, representando uma semana inteira nas cotações. Ou seja, considerando essa periodicidade, qual a chance da cotação voltar para patamares dos R$ 37,58, que foi a máxima histórica, e na verdade até superar, chegando a passar aqui dos R$ 40. Praticamente nenhuma, não é mesmo? Com esse vencimento do dia 18/10. Então, em outras palavras, quem compreendeu a nossa explicação lá no grupo VIP, com certeza já colocou dinheiro no bolso entre R$ 400 e R$ 800 com facilidade, porque o alvo de 50% já foi alcançado e determinamos que essa operação acabou com 13 dias, mas quem quis continuar para tentar virar pó, esse contrato aqui com vencimento do dia 18/10 ainda pode continuar correndo esse risco muito pequeno das cotações virem acima dos R$ 40,36 até o dia 18/10, o que é realmente bem provável, aumentando assim ainda mais a lucratividade de quem realmente compreendeu esse estudo aqui que nós trouxemos. Foi algo que fizemos também na nossa própria carteira e que rentabiliza mensalmente com mais dividendos. Só que a gente chama isso aqui de dividendo sintético porque a gente tomou a ação de gerar os próprios dividendos. Mostrando aqui a nossa área do grupo VIP do Ativo Virtual, que na verdade está se expandindo, se tornando uma verdadeira comunidade, onde logo nos primeiros passos as pessoas já são direcionadas para essa postagem explicando como utilizar as assinaturas, mas tem muito mais. Na verdade, trazendo 6 novos benefícios totalmente gratuitos para quem já faz parte do grupo VIP, com treinamentos, giro rápido do mercado, mostrando as principais
principais notícias que fazem diferença na tomada de decisão dos investidores, além, é claro, dos estudos especializados que são compartilhados nas ações e também nas opções, para assim nossa comunidade conseguir enxergar oportunidades e extrair dinheiro do mercado. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual em lp.ativovirtual.com.br e clicar Entre no grupo VIP. Mas justamente por fazermos essa comparação, ficar ainda mais simples, vamos observar aqui a comparação dos indicadores. E ela tem ficado mais difícil por conta dos resultados que vimos mensais da BB Seguridade, da Caixa Seguridade e da Porto Seguro também. Ainda assim, é fácil perceber que quem busca mais estabilidade, ou seja, não está preocupado com preço, mas sim com o dividend yield, a Caixa Seguridade está entregando mais, 9,24%. Claro, precisa prestar atenção nas perspectivas futuras. Ainda assim, o resultado da empresa tem sido bom, como acabamos de ver, mas das três empresas, BBSE3, CXSE3 e PCCA3, ou seja, os ativos de cada uma delas, não tem dúvida nenhuma, Caixa Seguridade é a mais cara, porém remunerando melhor, tanto em dividendos, como também, como vimos, em valorização dos ativos. Já a BB Seguridade, ela tem um bom balanço, é a mais barata em relação à capacidade de geração de lucros dela, com um pagamento médio de 7,5%. Na lanterna fica a Porto Seguro, que tem valorizado imensamente, mas pagando menos dividendos, 3,36%, sendo que ela tem soberania no market share de vários segmentos que ela possui, especialmente atrelados ali ao seguro alto. De uma maneira bem resumida, falando sobre essa matéria, que é bem extensa, sobre qual seguradora deve pagar mais dividendos neste ano. Primeiro, falando da Caixa Seguridade. Em resumo, ela atua nos setores de seguro habitacional, residencial, vida e prestamista, com forte presença no mercado de seguros imobiliários. A empresa tem parcerias estratégicas com as empresas como CNP Assurances, Tokio Marine e Icatu até 2040 e 2050. As vantagens são claras. A exposição ao setor imobiliário é a exclusividade de acesso à base de clientes da Caixa Econômica Federal até o ano de 2050. E não tem dúvida nenhuma que a Caixa Econômica vai renovar, garantindo assim um fluxo constante de receitas de longo prazo. Quais são os riscos? Bem, o setor imobiliário, que é um setor cíclico, pode ser impactado negativamente se a Selic não cair para o patamar esperado de 9%. Além disso, o preço da ação já reflete essas expectativas, tornando necessário que a empresa cumpra com as projeções de crescimento para manter a valorização. Caso contrário, os acionistas vão perceber perda na sua valorização patrimonial. E é claro que o dividend yield é muito bom, com um payout esperado entre 90% e 100%, como já foi prometido pelo CEO da companhia. Temos aqui uma média que foi avaliada e trazida por algumas casas de análise. Dica de hoje: Research, VG Research e Blue Trace Research. De cara, podemos dizer que o consenso seria em torno de 7,5%, embora a Blue Trace apertou o lápis um pouquinho mais e chegou aos 10%. Já sobre a BB Seguridade, ela oferece seguros de vida, habitacional, rural, previdência privada, além de planos odontológicos e de capitalização. Além disso, ela possui parceria com empresas como a Mafre e Principal, até os anos de 2031 e 2032, respectivamente. As vantagens aqui também são claras: diversificação em vários tipos de seguros, especialmente no setor rural e de vida, e resseguros que garantem uma proteção contra grandes perdas no setor agrícola. Então tem gente que fica falando bobagem a respeito da BB Seguridade sobre o setor rural, provavelmente porque não compreende como funciona uma resseguradora. Já nos riscos, a exposição ao agronegócio traz incertezas, claro, devido ao fenômeno El Niño, que pode impactar o seguro rural. Além disso, as parcerias com outras empresas exigem renovação nos próximos 10 anos, que cria incertezas também para o investidor de longo prazo. Porém, o payout da BB Seguridade ele vai ficar em torno de 70% a 90%, como já foi prometido pela companhia também. E muitas casas de análise projetaram aqui o potencial de pagamento de dividendos. A dica de hoje: Ativa Investimentos, L4 Capital, Capitalizo, Blue Trace Research, VG Research e a Ticker Research. Todas elas trazendo um percentual bem interessante. A menor trazendo 7,4% e a maior trazendo 10,5%. De todo modo, parece um consenso que vai ficar entre 9% e 10%. Já a Porto Seguro é uma empresa que tem portfólio amplo, com atuação nos setores de seguros, auto, patrimonial, de vida, saúde, negócios financeiros e serviços gerais, e traz como características fortes a presença da marca, diversificação de serviços e investimentos constantes em inovação tecnológica. A Porto Seguro também tem um payout médio de 45%, que gira em torno da metade do que a BB Seguridade e a Caixa Seguridade conseguem entregar para os seus acionistas. Lembrando apenas que payout é a palavra utilizada para dizer qual é o percentual que as empresas dedicam do seu lucro líquido a ser distribuído em pagamento de dividendos para os seus acionistas. Então, quando a gente fala 50%, é metade do lucro é convertido em pagamento de dividendos.
dividendos, por exemplo. O normal do mercado são 25%. E quais são os riscos? Bem, exposição ao setor automotivo, que pode ser cíclico e impactar o desempenho de longo prazo. A rentabilidade é afetada também pela queda da Selic, o que diminui o rendimento de investimentos em renda fixa, que é uma prática comum entre as seguradoras. Menos empresas trouxeram aqui perspectivas de pagamento de dividendos. Foi a Arami Research e a Bendorf Research, com pagamentos que vão ficar entre 5% e 6%. E é claro, se você ainda não é membro do Ativo Virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até 2 dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual é a sua seguradora preferida, qual você acha que tem a melhor chance de valorização e pagamento de dividendos. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.